Então, a nossa reunião de hoje está a cargo da companheira Elaine Valentim e ela vai falar o despertar da consciência. Boa noite a todos. Que Jesus nos ampare e nos envolva em tua paz. Agradeço o convite da casa, sempre querida e amiga, e a cada um dos amigos tão diletos do meu coração que aqui se encontra. Que a gente possa também ter uma fala fácil, apesar da minha ligeira rouquidão. Então, vocês relevem aí a voz um pouquinho fora do tom. Mas o tom da história de hoje é o despertar da consciência. Eu vou dizer para vocês que não é um tema fácil, porque consciência é um negócio assim difícil, né, gente? Então, toda vez que eu ouvia falar de consciência, eu pensava assim, eu vou arrumar uma maneira de a gente fazer esse estudo com base em Kardec. Né? Base na obra de Kardec. E assim fizemos uma busca em O Livro dos Espíritos, no Céu e Inferno, e na Veneranda Joana de Ângeles, né? Para que nós possamos ter um apanhado sobre esse assunto. Porque nós queremos simplificar essa questão da consciência, que é tão difícil de entender. Porque quando nós falamos, às vezes, de tratados filosóficos e complicamos, depois você nem sabe dizer o que você ouviu, fica difícil a fala. Então, o roteiro que eu vou dar hoje, vocês vão ter condições de usar em casa. Porque tem tudo, o Livro dos Espíritos, tem tudo, praticamente, no Céu e Inferno. Então, como é um tema fácil da gente trabalhar dessa forma, nós vamos trabalhar juntos, então. Mas, para isso, vocês precisam me acompanhar, porque, como é um estudo, eu vou ter alguma coisa escrita. Geralmente, eu não trago muito slide escrito, mas hoje o estudo me pede esse tipo de didática, para a gente poder realmente ver que está na obra mesmo. Então, vamos lá. Deixa eu ver como é que é para baixo. Passa para cima, Roberto. Ah, foi. Não, voltou ali. O Roberto vai me explicar como é que está esse passador dele. Então, gente, o detalhe de hoje, então, vai ser nós realmente trabalharmos esse tema visando esse aspecto do despertar da consciência. Para começar, nós não vamos definir o que é despertar da consciência. Nós não vamos definir de início. Porque existem muitas formas. Aí, obrigado, Roberto. Aqui para cima, né? Existem muitas formas de definir, muitas formas de nós colocarmos tipos, contextos, que depende da linha de estudo, da técnica que você usa. E para nós entendermos o que é a consciência, é como se nós logássemos um facho de luz. Aonde nós iluminamos, ela aparece. Então, imagine um farol, que quando nós direcionamos aquele farol para um lugar, aquela consciência, ela se torna consciente. Ou seja, nós tomamos ciência daquilo. Então, vamos lá. Aqui nós temos uma figura enigmática, que ela serve como uma metáfora para esse assunto. Chama-se iceberg. O iceberg é uma estrutura que se usa para fazer essa explicação do que é consciente e do que é inconsciente. O iceberg, ele fica com apenas 1/10, ou seja, 1/10 acima da superfície do nível do mar, e fica 9/10 para baixo. Ou seja, 9 partes dele fica para baixo, escondida. E nós não vemos aquela parte. Os navios, quando batem, eles não batem geralmente naquela parte de cima. Eles primeiro batem na parte de baixo, que está oculta. Então, ali é um grande amontoado que fica submerso. E a nossa consciência é justamente assim. Uma pequena parte fica consciente. E uma outra parte fica, a grande parte fica inconsciente. Ou seja, a parte consciente é a parte visível. E o inconsciente é a parte que nós não vemos. E todos nós temos em nós mesmos aquelas coisas que nós esquecemos. Imagine, no planejamento reencarnatório, quando nós adentramos na indumentária carnal, nós esquecemos em parte daquilo que nós somos,
Deixamos para trás aquela profissão, aquele entendimento, aquele núcleo de família e viemos com uma outra proposta de vivência. E tudo isso, então, vai definir que alguma coisa fica esquecida. Alguns talentos ficam esquecidos e outros dele ficam nesse lado submerso. Mas então, à medida que nós vamos evoluindo, que nós vamos crescendo, nós vamos tendo lembranças. E essa lembrança é como se fosse um mergulho que nós fazemos nessas áreas mais profundas. É como se mergulhássemos, tivesse vontade de sair daquilo que está aparecendo para adentrarmos naquilo que está mais oculto. Então vamos lá. Assim então, nós chegamos a uma questão muito conhecida, a questão 621, onde Allan Kardec indaga aos espíritos, aonde está escrita a lei de Deus? No que os espíritos da equipe do Espírito Verdade vão responder na consciência. Essa resposta, ela é impressionantemente linda, porque ela já explica porque a lei de Deus está escrita na consciência. É algo tão profundo, mas tão intenso, que aí já estaria resolvida a nossa questão. Só que acontece que, como a resposta é muito ampla, é como se a lei de Deus pudesse ser comparada, então, a uma inserção que Deus faz em cada um de nós. Poderíamos comparar também com uma semente, em que dentro dela existe uma árvore. Basta que a gente plante aquela semente, que aquela árvore vai vingar e dar frutos. Vai depender do solo, da água, do tempo, mas cada um vai dar seu fruto, conforme a sua espécie. E da mesma forma, essa lei de Deus está gravada em nós, na nossa consciência. Mas Allan Kardec, toda vez que ele não se contenta com a primeira pergunta, assim, ele faz a pergunta, tem a resposta maravilhosa como essa, aí ele vai e faz uma questão A ou B. E nessa vez ele faz a questão A, em que ele vai dizer, pega da resposta da anterior e formula uma pergunta. Visto que o homem traz na sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Então ele faz da resposta uma pergunta nova. Então por que teria que ser revelada? E o que quer dizer revelar? Revelar é tirar o véu, tirar aquilo que está oculto e trazer as claras. E ali então ele traz às claras o que estava escondido. E os espíritos respondem o seguinte: ele, ou seja, o homem, a esquecera e desprezara. Quis então Deus que lhe fosse lembrada. Então estamos entendendo que essa lei de Deus está gravada em nós. Mas nós, tal como crianças em evolução, nós não lembramos dessa lei que dormita em nós. É como se ela estivesse no modo lento. Nós estamos com ela acomodada, a gente não lembra dela. Ela existe, mas nós não temos consciência. E aqui, Emmanuel traz uma fala de Paulo de Tarso, um livro Vinha de Luz, na lição Estejamos Certos. E traz a fala de Paulo, que falava aos hebreus assim: porei minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Isso aqui é Paulo falando, explicando Jesus, né? Porei minhas leis em seus corações e a escreverei em seus entendimentos. E Emmanuel vai explicar essa fala, dizendo que o Mestre Jesus, o nosso Mestre amado e querido, escreverá nas páginas vivas da nossa alma os seus estatutos divinos. Ou seja, Jesus vem para relembrar. Jesus, na condição de enviado, né, ele traz a lei do Pai, a lei de Deus, para que nós não a esquecêssemos. Tanto que quando ele chega, ele traz tudo de novo, lembrando, relembrando tudo outra vez. E eu conversava aqui com a Vera no início, aí Vera perguntou assim para mim: Elaine, Jesus não cansa de nós, não? Ele não cansa da gente? E eu disse assim: Vera, ele não cansa não. Ele não cansa não.
Porque veio para relembrar. E ele já sabendo de tudo. Imagina, Jesus sai da sua condição crística, em que paira em qualquer mundo, em qualquer galáxia das mais evoluídas, e adentra esse mundo, àquela época então, mais selvagem do que é hoje, trazendo sua lei de amor, de bondade, se dispondo a servir, a ser o menor de todos, para que nós o entendêssemos, e traz o seu ensinamento, sem nos cobrar nada. E eu disse para a Vera, ele um dia falou assim: nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou iria se perder. Nenhuma. Então nós estejamos certos, como diz a lição. Ele acredita em nós. Jesus acredita em nós. Nós é que ainda não acreditamos muito, ou mesmo que estudemos as suas lições, não as conseguimos colocar em prática. Fica uma distância entre a teoria e a prática. Fica. Para cada um de nós. Então, Kardec comenta uma questão, quando vai começar a falar sobre as influências dos espíritos em nossas vidas, e daquela questão tão conhecida, em que pergunta na 459, né? Influi os espíritos na nossa vida, né? Aí os espíritos respondem, sim, de tal forma que de ordinário ele vos dirige e vos governa. Então os espíritos influenciam. Mas Kardec vai trazer um comentário justamente explicando como nós podemos resistir a essa influência. E na 466, ele vai dizer assim: é assim que Deus confia a nossa consciência, esse grifo é nosso, a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outras influências contrárias que se exercem sobre nós. Então, daí, nós, à medida que vai aumentando o nosso livre-arbítrio, a nossa condição de escolha, a nossa capacidade de discernir entre o bem e o mal, nós temos condições de escolher. E aí sim, a nossa consciência é que será essa base de escolha de dados. É a nossa consciência. Porque imagina, a lei de Deus é a nossa consciência. Então, à medida que nós acessamos, nós temos contato com ela. Porque ela é igual para todo mundo. E para que possamos relembrar o que já fora dito aqui várias vezes, a lei de Deus é única. A lei de Deus é perfeita. Ela serve para esse pequenino orbe chamado Terra, mas serve para qualquer galáxia mais longínqua. A lei de Deus é verdadeira. É a lei una, indivisível. Nós a dividimos por forma didática e pedagógica. Mas a lei de Deus é uma só. É uma só. Que Deus é perfeito. Ele não ia se contradizer em momento algum. Então ele traz a lei dele de uma forma mais ampla para todos os mundos, independente da forma que nós estejamos. Então a lei é eterna, né? E ela é verdadeira a qualquer momento. E assim, com isso, nós vamos ter um caminho, o despertar dessa consciência, que ele vai aumentando com o comportamento humano, e quando a gente bota a mão na cabeça, puxa vida, você tem a tomada de consciência. Então já é um outro patamar de consciência, uma outra definição, diferente daquela da consciência divina. Ainda nas leis morais, no capítulo 10, quando vai se falar da liberdade, a lei da liberdade, vai falar da liberdade de consciência. No que Kardec indaga aos espíritos, será a liberdade de consciência uma consequência da de pensar? Vocês estão vendo quantas vezes Kardec usou esse termo consciência no Livro dos Espíritos? Uma infinidade de vezes, usou muito esse termo, de tão importante que ele é. Então ele está fazendo a correlação se essa liberdade de consciência é uma consequência da de pensar. Porque o ser humano é o único ser pensante, que tem um pensamento contínuo, já que tem a razão estabelecida. E a resposta é, a consciência é um pensamento íntimo, que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. Então essa voz da consciência, aquela consciência que às vezes fala, outras vezes grita dentro de nós, é a própria lei de Deus que está ali nos chamando à verdade. E quando então
Na 836, Kardec pergunta de novo, assim, querendo aprofundar o tema: tem o homem direito de pôr embaraço à liberdade de consciência? Imagine, se nós formos falar da lei da liberdade, nós podemos, quando nós queremos punir alguém de uma forma realmente punitiva, restringindo o seu ir e vir, nós prendemos, ou seja, nós tiramos a liberdade daquela pessoa. É a forma que ela tem de ser punida, é quando ela fica fora do convívio social. Então, a prisão prende o corpo, prende a pessoa, mas ela prende a mente? Prende o pensamento? Não. É o que Kardec, depois em outra questão, pergunta e vai dizer que não consegue colocar peias, ou seja, rédeas, limites. Nós não podemos limitar o pensar. Falece tanto esse direito quanto a referente à liberdade de pensar, por isso que só a Deus cabe julgar a consciência. E aqui vem uma outra questão. Esse direito de julgar, só a Deus cabe julgar a consciência. Ou seja, quando Jesus fala, não julgueis para não serdes julgados, nós não conhecemos o mote e o motivo de cada pessoa. Nós podemos julgar o ato, mas não podemos julgar a pessoa. Porque o ato, sim, ele está relacionado com os valores até da própria lei. Mas a pessoa, nós não conseguimos entender quem ela é, de onde veio, para onde vai. Só Deus cabe assim. E nisso nós começamos a dizer, então, peraí, só a Deus cabe julgar a consciência? Então, na 837, Kardec indaga. E o que é que resulta os embaraços que se opõem à lei, à liberdade de consciência? A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Opa, aqui está dizendo então que a lei de liberdade, ela vem justamente vinculada passo a passo com a lei do progresso. E essa liberdade de consciência é justamente ligada também a essa lei da evolução e do progresso. E quer dizer então que essa liberdade de consciência, ela pertence a cada um de nós. E nós vamos vendo já então um outro leque de definição. E na 875, item A, quando vai se falar da lei de justiça, amor e caridade, a 10ª lei moral, e tem um recorte que a gente trouxe, está dizendo assim, há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. Ou seja, tem atos que nós cometemos que está realmente só no ato, né? E só cabível e compatível ao tribunal da consciência. Então tem coisas que somente esse tribunal, aonde rege, aonde vige essa lei divina, e está ali estabelecida a consciência, que a lei de Deus está gravada em nós, somente ali nós teríamos recursos para entender esse tribunal. Bem, já chegamos então ao entendimento que durante essa passada que nós demos em O Livro dos Espíritos, vimos 3 formas de definição. Uma do julgamento do certo e do errado, sobre a capacidade de refletir e com o conteúdo da parte divina. Então são várias vertentes. Dependendo do momento que nós estamos, nós vamos chegar a um tipo de definição, a um entendimento específico sobre o assunto. Bem, e aí nós vamos ter várias vertentes também agora para definir. Vai ter um olhar para si, ou seja, aquele mergulho, quando eu faço a introspecção, quando eu adentro, quando eu vou buscar esse autoconhecimento. Tem o olhar para fora, o olhar coletivo, o olhar do outro. E tem ainda essa tomada de consciência, que às vezes eu junto essas duas partes e vou decidir para saber aonde eu estou e o que estou fazendo e qual é meu papel. Aí nós vamos ver então, segundo já Joana, que vai ter o conhecimento do ego sobre o mundo, tanto externo como interno. O ego sendo o eu, a minha visão, a visão que eu tenho, digamos, atual desse ego. Então eu vou ver sobre mim e sobre o mundo. Mas também eu vou ver uma outra, um conhecimento do ego sobre a moral. O que seria então julgado certo e errado. E também vem um processo a seguir de individuação. É um surgimento mais explícito em si mesmo da consciência. Então, para explicar esse termo individuação, esse termo foi um termo
criado por Carl Gustav Jung, e quer dizer, para a gente poder entender melhor o que seria essa individuação. É um processo pelo qual o ser humano chega ao autoconhecimento e é levado a ter contato com o seu inconsciente. Olha só, olha que interessante. A lei de Deus está gravada na nossa consciência. Quando eu adentro para buscar, para mergulhar, lembra daquela figura do iceberg? Quando eu adentro para mergulhar o meu inconsciente, é como se eu fizesse eclodir uma parte que está guardada, está oculta, mas ela existe. E quando eu levo luz para ela, ela eclode, ela vem à tona. Então, quando eu faço essa busca do autoconhecimento, eu acesso o inconsciente. Olha que interessante. É nesse mergulho que eu acesso aquilo que está fora da minha consciência atual. Então, voltando à mesma sequência, a seguir teríamos então no quarto estágio uma consciência plena, uma consciência profunda, uma consciência divina. Então são níveis de consciência que eu vou adentrando, como se fosse aprofundando. Eu posso sair daquela área rasa, superficial, ou eu posso mergulhar muito profundo para entender a lei divina que rege e que vige em mim, e que eu ainda não conheço plenamente. Então são esses estágios, essa busca da consciência. E essa conquista da consciência, ela vai então passando um chamamento da nossa própria consciência, que às vezes a consciência nos chama à ordem. É como se chamássemos o feito à ordem. Então temos a necessidade de verificar a nossa imagem refletida. Não aquela imagem equivocada do ego, da persona, ou seja, das máscaras que sobressaem sobre a sociedade. Mas aquele meu eu verdadeiro que eu mesmo desconheço. Paulo, quando falava naquela carta aos Coríntios, ele dizia, no finalzinho daquela carta, agora então me reconheço como no espelho, e então serei conhecido como sou conhecido. Me conheço em parte. Olha só, o que Paulo estava dizendo é que naquele momento ele se conhecia em parte, como um espelho, mas um dia ele seria conhecido tal como é conhecido, ou seja, a nossa verdade do ser imortal que somos, que nós estamos aqui nessa existência com uma fração. Eu, Elaine, estou Elaine, eu sou muito mais do que Elaine. Eu sou Elaine e tantas outras oportunidades encarnatórias que eu tive nesse orbe e em outros. E cada um de nós aqui somos e estamos assim. Partes de nós mesmos. Somos então mais do que isso. Quando eu digo mais, são mais experiências, às vezes piores do que esta. Muito com certeza, ou até pior. Mas são outras existências, outros aprendizados que nós temos. Então, nesse despertar da consciência, não é apenas aquilo que fazemos para fora, para que o outro veja. Temos que verificar quem somos nós. Porque até o espelho que nós falávamos há pouco, ele não é fidedigno na nossa reprodução. Ele é distorcido. O espelho não nos reflete perfeitamente. Porque na sabedoria divina, os nossos olhos estão numa posição que nós mesmos não nos conhecemos. Nós não sabemos de como nós somos. Precisamos de um reflexo. Tal como Narciso precisou de um lago para poder se refletir. Porque ele também não se conhecia. E nós não nos conhecemos também. Por isso que o outro nos conhece mais do que a nós mesmos. Os nossos caguetes, os nossos defeitos, os nossos trejeitos. Nós não nos conhecemos. E assim, temos que olhar nosso espelho existencial para nos conhecermos de forma mais profunda. Então não é o espelho plano, não é o espelho convexo, nada. É o espelho da nossa alma. Se os olhos são os espelhos da alma, nós vamos ter que olhar com esses olhos um dia para dentro de nós mesmos. Buscar isso com sinceridade, sem máscaras. E reconhecendo que o reconhecimento do ego sobre o mundo, que seja ele externo ou interno. Essa busca de conhecermos a verdade. Bem, quando chega na última parte do Livro dos Espíritos, na questão das penas e dos gozos futuros, Kardec, na questão 919, pergunta:
Qual o meio prático mais eficaz que tem um homem? Né? Aí quando pergunta de vencer as suas más inclinações, de conseguir evoluir mais rapidamente, dependendo da tradução, e a resposta tão conhecida vai dizer, um sábio da antiguidade, Volô disse, conhece-te a ti mesmo. E da mesma forma que a questão 621 vem aquela resposta magnífica, onde está escrita a lei de Deus, quando fala na consciência, Kardec também entendeu a grandeza do conhece a ti mesmo, porque ele também era filósofo, conhecia toda a história da Grécia Antiga, do que estava escrito no templo de Delfos. Conhece a ti mesmo. E ele então, da mesma forma, nas 621A, ele faz da resposta a pergunta, é a mesma metodologia, e coloca assim, conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E antes ele perguntou, qual o meio prático e eficaz? Não apenas prático, mas eficaz, ou seja, que varia dar certo. Aí quer dizer que o autoconhecimento seria a chave para que nós pudéssemos acessar, vencer as nossas más inclinações, as nossas más tendências, conseguir evoluir, enfim. Mas como consegui-lo? E é Santo Agostinho que assina essa resposta, magnífica por sinal, e vou trazer apenas uma pequena parte dela. E Santo Agostinho fala assim, fazei o que eu fazia quando vivi na terra, ao fim do dia. Aqui eu botei o grifo bem vermelho, hein, gente, para a gente não esquecer. Interrogava a minha consciência. Ele não ia perguntar para a pessoa, nem para um, nem para outro. Ele ia perguntar a consciência dele. Ele não ia perguntar ao irmão, ao pai, à mãe, ao filho, à filha, o que estava acontecendo. Ele ia passar em revista o que ele fizera no dia, perguntar se não faltara algum dever, se a ninguém teria motivo para de mim se queixar. E aí vai, é um tratado. Isso aqui é uma reflexão que é um verdadeiro roteiro do bem viver. E a gente, se fizer todo dia esses minutos, o Santo Agostinho, de passar em revista o nosso dia, a nossa vida fica melhor. Interrogar a consciência. Aí já começa, poxa, se a lei de Deus está na minha consciência, se eu interrogo, eu vou ter a resposta. Vocês perceberam que o livro dos Espíritos é feito de pergunta? Igual o Consolador? Por que pergunta? Porque a pergunta é um meio direto. Porque quando fazemos uma pergunta a alguém, mesmo que a pessoa não responda, que ela fique no AE, a pergunta gera alguma coisa em nós. Toda pergunta, pode ser que ela não tenha uma resposta única, pode ter várias, mas sempre tem uma resposta. Sempre tem. Então, esse modo interrogativo é uma maneira de nós fazermos um mergulho dentro de nós mesmos e criarmos as nossas próprias perguntas. E Kardec também comenta essa questão. Não são todas que Kardec comentou. Então ele fala que se nós fizéssemos então, como Santo Agostinho recomendou, muitas faltas que cometemos que nos passam desapercebidas, se interrogássemos, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais a miúde a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem que suspeitemos, unicamente por não prescrutarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. Ou seja, essa pergunta e essas respostas que Santo Agostinho nos dá e que Kardec depois comenta, está querendo dizer, se nós fizéssemos essa rotina de perguntar todo dia um pouquinho, nós não íamos deixar acumular todo aquele cabedal para naquele momento do final da existência, já no leito de morte, querer resolver tudo, que aí não vai dar mais tempo. Nisso aí, nessa sequência diuturna, periódica, consciente, nós teríamos tempo de ressarcir, de acertar o passo, de ir com um e com o outro e verificar onde errou e por que errou. Não deixarmos para o final. É semelhante a um processo de melhoria contínua, que nós não podemos esperar que um produto fique pronto para que a gente dê a validação da sua qualidade. Teremos que fazer a monitoração e acompanhamento contínuo. Contínuo, todo dia, um pouquinho.
Isso aí é prática das organizações hoje. Qualquer uma faz isso. A gente não espera ficar pronto para dizer se está bom ou não. Vai todo dia fazendo esse checklist. E então, em um Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma fala que é um pouco longa, mas ela vale a pena a gente comentar sobre ela. Quem escreve anotou o nome de Espírito Protetor. Não deu o nome, foi Leon. Então ele está dizendo assim, olha só que beleza nesse capítulo, não sabe a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. No item 11. Apenas Deus, olha gente, isso aqui é para a gente ler e reler, em sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Sentinela vigilante. Escutai-a, que somente bons conselhos ela vos dará. Às vezes, conseguis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. Ela então se cala, mas ficais certos de que a pobre escorraçada se fará ouvir logo que lhe deixardes aperceber-se da sombra do remorso. Ouvi-a, interrogai-a, e com frequência vos achareis consolados com o conselho que dela houverdes recebido. Gente, isso aqui é um resumo desse assunto. Que aqui está dizendo que quando eu faço está misturando a fala de Santo Agostinho, pegando a questão do Livro dos Espíritos, e quem está assinando estudou muito esse assunto. Toda a equipe do Espírito Verdade são espíritos superiores, de grande cabedal. Então aqui está dizendo que quando nós fazemos essa busca dessa verdade que está oculta em nós, nós vamos ser consolados e ainda obter o conselho que dela tivermos recebido. Então quando eu pergunto à minha consciência, ela vai responder. Ela não se cala. E ela vai estar ali, mesmo que eu não a acesse, mesmo que eu faça com que ela se cale temporariamente, porque às vezes nós ficamos com a mente embotada, parece que um véu recai sobre nós, e nós tentamos fugir de nós mesmos. E quanto mais da consciência, fugimos de quem somos, vivemos uma vida externa, fugindo das questões mais íntimas, mais próprias. Essa página é fantástica. Na questão 922, Kardec vai indagar sobre a felicidade, esse tema que eu já até falei aqui nessa casa, e muitos outros já falaram também, quando Kardec faz uma longa pergunta sobre a felicidade. E a resposta dos espíritos é que quando a vida material é a posse do necessário, quanto à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Olha só, 3 requisitos para a felicidade. A posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro. É claro que o nosso tema hoje é consciência, eu grifei consciência. Mas a consciência tranquila, ou seja, seria aquela consciência em que eu coloco a minha cabeça no travesseiro e eu vou dormir, sabedora de que eu estou em paz com a minha consciência. Ou seja, eu faço as pazes com ela. E quando então acontece isso, eu entrei em contato comigo mesmo. Eu mergulhei e fiz as pazes com a minha consciência. Ou seja, quando alguma coisa está me perturbando, é porque alguma coisa não está bem. Tanto que quando nós fomos criados, quando Deus nos cria, fala que a todos foi dado, né? Deus nos impõe a encarnação, questão 7.2, né? A fim de chegardes à perfeição. E a felicidade é para todos. E diz ainda os espíritos superiores, o homem só é infeliz quando dela se afasta. Ou seja, toda a infelicidade que eu sinto, que você sente, que alguém sente, é porque em algum momento nós estamos nos afastando da lei. E essa lei nos chama de volta. Não por castigo, não para não impor dor, mas é num processo educativo, pedagógico, mostrando que aquela dor de hoje, o sofrimento de agora, é apenas um alerta seguro para que a gente tome um novo caminho, um novo rumo. É só isso. Porque Deus nos ama, Ele nos quer felizes. Todos nós, para sermos felizes. Então, essa consciência tranquila
seria um indício já de felicidade. E quanto ao céu e inferno, Kardec, no Código Penal da Vida Futura, no seu item, no capítulo, no item 7, né? Esse Código Penal ele é composto de 33 artigos. Desses artigos, todos eles são muito importantes. E trouxemos aqui alguns recortes. O caminho da felicidade a todos se abre amplo, como a todas as mesmas condições de atingir. Ou seja, a felicidade é para todos. Ela não é dividida, não é fracionada. O nosso destino é ser feliz. Todos nós. A lei gravada em todas as consciências a todos é ensinada. Gente, olha que coisa mais linda. Então, essa lei que estava esquecida, vem de quando em vez um mensageiro, um missionário, conforme nos fala também até no livro A Caminho da Luz, que em várias épocas da humanidade vieram outros mestres, outros missionários, nos trazer a lei de Deus de várias formas. Então, a lei está gravada em todas as consciências e a todos é ensinada. É como se uma lei, quando é publicada, não tem como dizer que não sabe da lei. Ela é publicada no Diário Oficial, ela é publicada em todas as vias de acesso, de conhecimento. E se essa lei, então, está gravada dentro de nós nem podemos alegar desconhecimento da mesma. Porque ela está gravada. E ela vem ensinada repetidamente. De tempos em tempos, vem alguém para nos lembrar dessa lei, que está dormindo em nós. Então, Deus faz da felicidade o prêmio do trabalho. Tanto que existe a lei do trabalho. E não do favoritismo para que cada qual tivesse seu mérito. Então, essa lei do trabalho, essa lei da busca, da evolução. É essa lei que nós temos que seguir para poder entender, então, e como descobrir essa lei. Na questão 992, que nós estamos falando de remorso e arrependimento, né? Está na sequência daquela tríade, né? Arrependimento, expiação e reparação. Que consequência produz o arrependimento no estado corporal? Os Espíritos respondem, fazer que já na vida atual, ou seja, de agora, o espírito progrida, se tiver tempo de reparar suas faltas, quando a consciência o exproba e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode então melhorar-se. Ou seja, quando aquela dor vem e nos chama à ordem, nós temos vontade então de mudar. É aquele chamamento, é aquela transformação que nós vamos ser então convidados a reparar ou nos arrepender enquanto é tempo, enquanto é dia. Por isso Jesus falou que aproveitássemos a caminhada enquanto fosse dia, que não deixássemos cair o sol sobre a nossa ira. Pois bem, já no item 18 da minha sequência do Código Penal da Vida Futura, está dizendo assim, consulte, olha só gente, aqui é Kardec trazendo, consulte cada qual a consciência. Uma voz íntima lhe falará por ela. Pois bem, essas aspirações íntimas são a voz de Deus, que não pode enganar os homens. Gente, Deus fala com a gente. Deus fala conosco. E Ele encontra qualquer caminho para nos chamar ao caminho reto, aquele caminho da porta estreita. Ele convida todos nós. E nos chama mesmo. Então, consultar a nossa consciência. Não é a do outro, é a nossa própria. E vem então a veneranda Joana de Ângeles, trazendo essa psicologia transpessoal, nas suas 17 obras de cunho psicológico, através da mediunidade de Valdo Pereira Franco. No livro Autodescobrimento, no capítulo 12, ela traz a seguinte fala, da onde eu tirei o título da palestra. Adquirir consciência, num sentido profundo, é despertar. Vamos repetir. Adquirir consciência, no sentido profundo, é despertar. Para o equacionamento das próprias incógnitas, para o consequente compreender das responsabilidades que a si mesmo dizem respeito.
Aqui quer dizer que adquirir consciência, eu não vou comprar essa consciência. Eu não tenho uma chave, eu não tenho um instrumento, uma ferramenta que eu vá lá e vá vasculhar o meu cérebro, a minha mente, o meu eu, o que seja o perispírito. Não adianta, não é assim. Esse despertar e adquirir consciência, ele vai ser um processo profundo de um despertar, que tanto pode se dar na vida carnal ou na erraticidade. Mas eu tenho que buscar esse equacionamento dessas forças, buscar a mim mesmo, ter coragem de adentrar essa responsabilidade, porque nós sabemos que o livre-arbítrio, ele está diretamente ligado à lei de responsabilidade. Porque se eu tenho a liberdade de agir, eu sou responsável pelos meus atos. E aí já começa, e diz respeito a mim, porque a evolução de cada um, ela é única. E nós somos os autores da nossa existência. Como nos fala Emmanuel, nós somos herdeiros de nós mesmos. O que nós fazemos corre por conta dos nossos atos. Não podemos justificar nem atribuir a outrem, porque a minha história eu escrevo. Posso até ser influenciada, sim, mas eu deixei ser. Que eu tenho condições de resistir ao mal. Pois bem, a Joana, no livro Ser Consciente, ela traz um contributo deixado por De Hoppe, e que classifica, só para a gente poder entender uma coisa muito simples, como se essa consciência se assemelhasse a um sono. Assim, não o sono só de dormir. Esse sono seria o sono da falta de consciência. Então a gente vai explicar um pouquinho, só para a gente poder entender, mas seriam 5 níveis. Um do sono sem sonhos, um do sono com sonhos, um do sono acordado, e um do sonho, do sono da transcendência do eu, e o outro da consciência cósmica. A gente vai falar um pouquinho de cada um para a gente poder entender. O que seria então esse sono sem sonhos? É quando nós vivemos nesse primeiro nível, em que apenas os fenômenos orgânicos, automáticos, se exteriorizam. Tal como a respiração, a digestão, a reprodução, a circulação, as coisas do cotidiano, a vida orgânica, mecânica, essa vida normal, em que o ser não toma consciência de si mesmo. E aí ele vive então esse estado do sono sem sonhos. Quando aprofunda um pouquinho mais no nível de consciência, nesse mergulho, já no sono com sonhos, ele se libera desses clichês e lentamente vai se incorporando à realidade e passa pelas fases todas, dramáticas, de pesadelos, de pavores, até a libido, a ação dos estímulos sexuais, e vai chegando então mais adiante aos reveladores que diz respeito à parcial libertação do espírito, quando o corpo está em repouso. Ou seja, já na emancipação da alma. Naquele momento em que do estado de vigília nós temos essa diferença, entre que o corpo já consegue se desprender, nós às vezes conseguimos nos desprender estando realmente acordados. Então existe esse despertar, esse adentramento à nossa alma desse ser imortal. Já no terceiro nível, o do sono acordado, existe então a determinação pessoal aliada à vontade. Olha só como é que muda. Conduz aos ideais de enobrecimento, à descoberta da finalidade da sua existência, às aspirações do que lhe é essencial, ao autoencontro, à realização total. Nesse terceiro estágio, já começa a haver esse sono acordado, em que o ser quer buscar a si mesmo, quer fazer esse autodespertamento, esse autoencontro, dele conseguir então ter acesso às suas aspirações, às questões que estão ali intrínsecas, dormitando nele, mas querendo eclodir, querendo acordar. Então já começa a ter essa realização total. Já é um passo importante. Já no quarto estágio, que é a descoberta da transcendência do eu, a identificação comigo mesmo, como a consequência da liberação do eu profundo, realizando a harmonia íntima com os ideais superiores, seu real objetivo psicológico existencial. É o ser desperto. É aquilo então que nós vamos começar a mergulhar em nós mesmos, saindo do ego, encontrando o self, encontrando a minha
intimidade, o meu eu profundo, né, mais evoluído, o eu imortal, criando esse eixo ego-self. A transcendência do eu. Já no 5º estágio, mais profundo e mais evoluído, a superação dos conflitos, das angústias, da desidentificação dos conteúdos psicológicos afligentes, permite a iluminação. A próxima meta é a vinculação com a consciência cósmica. Ou seja, eu saio do meu eu, do meu ego, eu começo a trabalhar no todo, trabalhando para o cosmos, trabalhando para a energia planetária. E assim vem a Joana falando que o psicoterapeuta excepcional Jesus, com sua visão realista e criativa, Jesus definiu a necessidade de buscar-se em primeiro lugar o reino dos céus, pois que este fanal ensejaria a conquista de todas as outras coisas. Gente, essa busca de adentrarmos a esse reino de Deus é uma busca tão profunda que ela vai favorecer a perfeita identificação do sentimento com o conhecimento, resultando na conquista do eu profundo em sintonia com a consciência cósmica. Então, quanto mais eu for entendendo a lei divina, a lei natural, mais eu vou entender tudo isso. Mas, para tanto, tudo isso exige um esforço pessoal e a tal da vontade. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga essa questão. Até eu vou ler aqui de novo, essa questão é fantástica. Ele coloca aqui: poderia o homem sempre, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? A resposta dos Espíritos é sim. Sim. E fazendo esforços muito insignificantes. Sim, frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhes falta é a vontade. Ai, com poucos fazem esforços. Está aí essa questão. O homem pode vencer suas más tendências, suas más inclinações. Essa questão está muito parecida com a 919 também. Porque cabe ao homem vencer, ele tem poderes, ele tem condições de resistir ao mal. Sim, tem. E existe esforço pessoal, mas quão poucos fazem esforços. E o que lhes falta é a vontade. Então, a mesma vontade que nós temos de fazer o mal, ela poderia ser canalizada para fazer o bem. Por isso, quando Jesus fala para que nós escolhêssemos essa porta estreita, é porque parece que ela é mais difícil. É apertado o caminho. Mas esse esforço pessoal aliado à vontade nos dá essa diretriz de segurança. Assim, despertar a consciência é um olhar para dentro para ver. Não é aquele olhar apenas de olhar, é aquele olhos de ver. E uma pergunta ficaria: quais são as forças do meu ser que eu ainda desconheço? Como devo ampliar esse campo da consciência? Porque são perguntas que eu vou deixar para vocês, porque eu mesma tenho que fazer as minhas. Como é que eu posso ampliar esse campo meu de consciência? Como trazer à tona tudo aquilo que já conheço de forma mental, cognitiva? Tudo aquilo que está adormecido, que eu desconheço de mim mesma, das minhas várias faces, que eu não conheço. E transformar esse aprendizado em sabedoria, em essência de vida. Porque é um talento que está oculto. Como é que eu vou trazer esse talento para que ele vive uma moeda, para que ele vire, né, recurso? Mergulhar nessa busca do autoconhecimento. Como que eu vou mergulhar se eu não estou preparado para tanto? Quais são os instrumentos? Quais são as ferramentas que eu posso fazer para conhecer a mim mesmo? Se se conhece a ti mesmo, é uma máxima que até hoje nós não conseguimos aprofundar. Como fazer nesse meio prático e eficaz? Bem, é um processo de transformação, de mudar. E a mudança só se dá de dentro para fora. E essa mudança só dá e acontece quando a gente quer.
E o mundo atual carece dessa consciência, pois estamos nessa era da consciência. Estamos saindo dessa era da informação e da tecnologia, estamos adentrando nessa era da consciência. Já as eras estão passando. Então, adquirir consciência nesse instante agora é encontrar essa fonte profunda do nosso ser mais íntimo. É encontrar a água cristalina do self, que está ali sedimentada. Mas ela precisa que esse espírito imortal que somos, que ele possa ser desperto. Que nós possamos ter acesso a esse nosso grande cabedal evolutivo, que nós ainda não temos conhecimento. E melhorar toda a nossa parte ainda negra e densa. Fazer essa jornada em busca de nós mesmos. Em busca da verdade que está gravada em nós. Bem, então quando Jesus fala: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas necessidades vos serão dadas por acréscimo. Aqui já começa então a ter uma visão assim fácil de entender, que se a lei de Deus ela está gravada, e onde está o reino de Deus? Aonde está o reino de Deus? Jesus diz: o reino de Deus está dentre vós. O reino de Deus está dentre vós, dentro de nós, em nós. E se essa lei de Deus está gravada, essa lei de Deus está na nossa consciência tranquila. Então, quando nós mergulhamos nessa lei de Deus, buscando em primeiro lugar esse reino de Deus e sua justiça, e tudo mais nos seria dado por acréscimo, nós temos que adentrar nessa consciência tranquila e profunda. Bem, e esse despertar da consciência, ele é uma busca continuada de nós mesmos. Então, quando Paulo fala na carta a Timóteo, ele diz para Timóteo, dando um conselho: por isso te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. Então existe um dom de Deus dentro de cada um de nós, mas nós temos que fazer que ele desperte, que ele acorde, porque Deus não nos impõe, não nos exige. Ele nos estimula a evolução, mas não nos faz essa exigência de uma forma dura, é suave. Então desperte o dom de Deus que existe em ti. E continua Paulo, já na carta aos Efésios, e diz assim: despertas, ó tu que dormes, para que saíssemos dentre os mortos. Mortos segundo a carne, não, mortos segundo a nossa própria, esse sono letárgico, cataléptico, que muitas vezes nós adentramos e que não conhecemos a nós mesmos. Desperta tu que dormes. Então, quando nós nos despertamos desse sono profundo, quando nós saímos desse torpor, desse embotamento que a nossa vida nos leva, dessa questão mecanicista e dessa questão apenas do ser submetido ao ter, subjugado ao ter, nós ficamos no estado de dormência, de entorpecimento, de um sono imenso. Então, desperta tu que dormes, para que nós pudéssemos um dia chegarmos a esse encontro. E esse encontro que seria quando então Saulo, quando se transforma em Paulo de Tarso, já ao final da sua jornada, já dizia: já não sou eu mais quem vivo, é o Cristo que vive em mim. É esse encontro, quando Paulo já entendia tanto da lei do Cristo, da lei de Jesus, dos seus ensinamentos, já vivenciava tudo aquilo, ele já estava então em uníssono com Jesus, já estava ali completamente sintonizado naquela ambiência cósmica, já estava transcendendo aquele eu profundo. E mais adiante, nós iríamos depois lembrar de uma outra passagem, já é o Cristo falando, quando falava do Pai, falava de Deus, e dizia: eu e o Pai somos um. O processo de entronização de Jesus com Deus. Eu e o Pai somos um, uno,
que naquele momento ele representava, estava trazendo a lei de Deus, com toda fidedignidade, com todo amor, sendo fiel ao Pai. Então eu e o Pai somos um. E esse encontro nosso, um dia ele vai nos levar a esse despertar da consciência. Como se cada célula do nosso corpo, como se cada parte do nosso ser pudesse dizer que está despertando para uma nova consciência, para uma nova posição, para que um dia nós pudéssemos então, ao despertar a consciência, pudéssemos ver em nós mesmos a imagem do Cristo refletida em nós. Porque nós poderíamos falar como Paulo falou, já não sou eu mais quem vivo, é o Cristo que vive em mim. E que a paz do Cristo esteja com todos nós. Que nós possamos sair daqui despertos da nossa consciência e certos que Jesus é conosco e que Deus é o nosso Pai amoroso, cheio de misericórdia.